Fala casais, você já deve ter escutado falar sobre investimentos em tesouro direto, CDB, LCA, LCI, ações, mas vocês já ouviram falar sobre o produto chamado ETF? Ele é o tipo de produto para casais que não tem muito tempo para ficar olhando e vivendo dos investimentos, não trabalha com isso, mas gostaria de investir com mais segurança, diversificando o seu patrimônio e escolhendo bons produtos do mercado financeiro que farão com que vocês se exponham a dólar, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, de maneira diversificada, com baixo custo, com menos tempo, escolhendo ótimos produtos para a carteira de vocês que são um casal investidor e querem construir patrimônio financeiro. Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto renderia 50 mil reais numa carteira de ETF nos últimos 10 anos. Quanto teria se tornado esse dinheiro nos últimos 10 anos investindo em ETFs. Eu vou te mostrar quais são os ETFs mais tradicionais, excelentes opções para que vocês conheçam e talvez comecem a investir e diversificar a carteira de vocês como casal e investidor. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, planejador financeiro CFP, e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E você e a sua família fazem parte desse projeto conosco. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, nós acreditamos que investimento, educação financeira e consciência financeira transforma uma casa, transforma uma família e vocês fazem parte desse projeto junto conosco. Você está na nossa série chamada Quanto Rende e nesse vídeo eu vou te mostrar a partir de agora quanto rendeu 50 mil reais investidos em ETF nos últimos 10 anos. Olha só, isso pode te surpreender muito a partir de agora. Vou te explicar o ETF de uma maneira extremamente simples para que você e o seu cônjuge tenham clareza do que é esse investimento e já comecem a pensar como ele pode fazer parte da saúde financeira de vocês como casal na construção do patrimônio financeiro de vocês. Olha só, imagine que você deseja fazer a sua compra do mês. E aí você vai fazer uma lista de compra, vocês costumam fazer lista de compra? Vocês vão separar a lista de compra de vocês por itens e setores no supermercado, para facilitar o processo de vocês, para facilitar a sua compra quando você chega ao supermercado. Então a sua lista está separada em produtos de limpeza, açougue, não perecíveis e comidas do dia a dia, ok? 4 blocos aqui bem separados e bem definidos. Quando vocês chegam ao supermercado, vocês chegam ao setor de limpeza e agora vocês encontram cestas, caixas com produtos de limpezas variados dentro dessa caixa. Você paga um valor único para levar essa caixa com todos os produtos de limpeza que estão ali dentro. Então você olha os produtos, faz sentido, esse aqui faz sentido, esse aqui é muito bom, gosto mais desse, entendeu qual é a cesta e paga um preço único para levar toda essa cesta para dentro da sua casa. Quando você chega no açougue, a mesma coisa, você vai ter várias caixas com vários tipos de produtos relacionados ao açougue, em que você paga um valor único para levar toda aquela mercadoria para dentro da sua casa. Então, produtos específicos, caixas específicas com grande variedade dentro daquilo que vocês gostariam de comprar. Ok? Então você vai em cada setor e compra a caixa inteira, pagando um preço único por todos os produtos dentro daquela caixa. Quando nós falamos de ETF, é exatamente isso que acontece. O ETF ele é um fundo de investimento, um fundo de índice negociado na Bolsa de Valores. Então nós temos profissionais extremamente capacitados que, ao colocar o dinheiro no seu fundo e comprar um ETF, você está depositando na mão desses investidores, desses profissionais, dos gestores do fundo de investimento, para que eles invistam os recursos de vocês. Mas eles não vão investir em qualquer lugar o recurso de vocês. Eles vão investir na cesta de cada setor. Então nós teremos um fundo de investimento chamado BOVA11. Quando você compra um fundo chamado BOVA11, você está comprando uma cesta de ações brasileiras, as maiores empresas brasileiras, onde essas empresas formam um índice chamado Ibovespa. Então o BOVA11 é investir num fundo, comprar uma cesta que vai investir em todas as maiores ações da Bolsa Brasileira de Negociação. E, ao fazer isso, você não está escolhendo apenas um ativo. Vou comprar só Petrobras, só Vale, só Bradesco, só Banco do Brasil. Não, eu estou comprando uma cesta com todas as empresas brasileiras que compõem esse índice chamado Ibovespa. Agora eu quero achar uma outra caixa em que eu deixe meu patrimônio em dólar. Existe essa caixa? Sim, uma caixa chamada IVVB11. Quando você compra essa caixa, você está comprando as 500 maiores empresas americanas dentro dessa caixa.
e você traz ela também para a sua saúde financeira. Quando você quer investir em empresas com potencial de crescimento, existe um outro ETF chamado Small 11, onde comprando esse ETF você está levando para sua casa empresas pequenas com grande potencial de valorização. E se isso acontecer, o seu ETF valoriza, o seu patrimônio valoriza e você ganha dinheiro vendendo o seu ETF mais caro no momento oportuno. Então, basicamente, o ETF são essas cestas de produtos específicos, onde ao comprar um produto, você está comprando uma cesta de ativos. Eu vou te mostrar isso na prática para ficar muito claro para você. E levando para sua casa essa cesta de ativos, os profissionais, os gestores do fundo, farão o investimento dentro desses ativos para você. Agora vamos imaginar que você entrou no mercado, só que agora, ao invés do mercado físico, o mercado financeiro. E você quer identificar essas caixas chamadas ETF no mercado financeiro. A primeira caixa que nós vamos olhar aqui é o BOVA11. E olha só, o BOVA11 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice Ibovespa, que mede a performance do mercado de ações brasileiras de maneira ampla. Logo, ao comprar o BOVA11, você está comprando as ações brasileiras, uma lista de ações brasileiras em um único conjunto, em uma única cesta, pelo valor de R$ 135,11, uma única cota. Se você pegasse R$ 135 para comprar tudo que você está comprando nessa cesta, você não conseguiria, porque o valor deveria ser muito maior. Contudo, ao comprar o BOVA11, você está diversificando a sua carteira. E olha só o que compõe a carteira de investimento de vocês. O site é muito interessante porque ele traz vantagem, desvantagem, conceitos sobre esse tipo de investimento. Mas olha só, quando você compra um BOVA11, você está comprando uma lista de empresas brasileiras. Vale, Itaú, Petrobras, Banco Bradesco, Sabesp, Eletrobras, Banco do Brasil. É uma lista de 8 páginas aqui ao lado esquerdo. Olha esse gráfico, tanto de cores que existe aqui, toda a paleta de cores está nesse gráfico. Logo, você tem as empresas, as melhores empresas da Bolsa de Valores que formam o índice Ibovespa dentro do BOVA11. Ao comprar o BOVA11, você está comprando essa cesta com todas as ações brasileiras. Agora, Vinícius, eu quero me expor a dólar. Se o dólar subir, se o dólar cair, eu quero ter uma diversificação na minha carteira. Existe uma cesta para isso? Sim. Um dos produtos que existe essa cesta é o IVVB11, um dos mais conhecidos. E aqui ele fala, ó, eu vou replicar o desempenho do índice S&P 500, que mede o retorno das 500 maiores empresas americanas. Logo, ao comprar a cesta IVVB11 pelo valor de R$ 391 cada cota, você está comprando as 500 maiores empresas americanas. Olhando aqui também dentro do site, alguns exemplos aqui, ó. Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Google. Você já ouviu falar sobre essas empresas? Você consegue ser acionista, comprar parte dessas empresas através do ETF e R$ 391 com a cotação atual, fazendo parte da sua carteira de investimento como casal e dolarizando uma parte do patrimônio de vocês com facilidade, autonomia e baixíssimo custo. O custo de administração desse fundo é de 0,23 ao ano. Quando você compara esse custo de administração com outros tipos de fundo, que não são ETFs, mas fundos de investimento mesmo, em que você compra o fundo de investimento, fora da Bolsa de Valores, você vai ter custos e taxas de administração muito maiores do que 0,23, por exemplo, para investir fora do Brasil. Isso aqui é um ganho muito grande nesse produto. Outra opção, Vinícius, eu quero agora investir em moedas digitais. Quero comprar criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, mas eu não sei por qual começar e onde investir. Nós não sabemos como casal onde fazer esse investimento. Existe um ETF para isso? Sim, e esse ETF é o Hash 11, onde você vai investir nas melhores e maiores criptomoedas de maneira diversificada por R$ 86,90 cada cota. Ao comprar uma cota do Hash 11, você está comprando 70% de Bitcoin, 16 de Ethereum, 6,37 de XRP, 4,14 de Solana. Você está diversificando o seu investimento em moedas digitais comprando um único ETF. E assim você vai encontrar ETF para ouro, renda fixa, tudo que você imaginar. Existe um ETF que pode compor essa composição da sua carteira de investimentos. E isso é um ganho extraordinário para esse tipo de produto. Principalmente para você que não trabalha no mercado financeiro,
é um baixo custo, uma alta diversificação, com suas vantagens e desvantagens, assim como qualquer outro produto financeiro também. E eu estou trazendo para você aqui os maiores fundos ou referências quando nós falamos em ETF, e tem uma infinidade de produtos dentro do mundo chamado ETFs. E antes de nós continuarmos, eu vou deixar para você aqui um outro comparativo de quanto rende 50 mil reais em fundos imobiliários. Esse vídeo ficou maravilhoso para vocês que querem construir renda passiva e a aposentadoria de vocês para o futuro. Vamos então entender graficamente quanto rendeu para você esses ETFs nos últimos 10 anos. E agora no site Mais Retorno, eu fiz um comparativo gráfico para você entender quanto teria rendido esse valor dos 50 mil reais investidos há 10 anos atrás no fundo BOVA11, no ETF BOVA11, IVVB11 e Small11. E aqui nós temos esse gráfico demonstrando quanto foi o rendimento histórico nos últimos 10 anos desses produtos. E olha só que interessante. Quem investiu no IVVB11, não deixando seu patrimônio 100% no Brasil, diversificando uma parte do seu patrimônio em dólar, que é a moeda mais forte do mundo, teve uma valorização nos últimos 10 anos de aproximadamente 463% do seu patrimônio nos últimos 10 anos. Quem investiu no BOVA11 teve uma valorização do seu patrimônio de 213% do seu patrimônio. Quem investiu em Small 11 de 144% e quem investiu no CDI, 100% do CDI, nos últimos 10 anos, teve um retorno de aproximadamente 143% do seu patrimônio nos últimos 10 anos de investimento. Você pegou o seu dinheiro, colocou em um desses ativos e deixou ali paradinho durante 10 anos. Olha a transformação que ocorreu ao longo do tempo. E ao longo do tempo, altas e baixas, muitas movimentações, mas no longo prazo, que é a proposta desses investimentos, uma mentalidade de longo prazo, 10 anos, o retorno foi exponencial. Vamos entender agora quanto isso se transformou em dinheiro no bolso de vocês. Olha só, segundo aquelas informações do gráfico, eu trouxe para você quanto teria rendido o seu patrimônio investindo 50 mil reais nesses ETFs nos últimos 10 anos e 5 anos também. Olha só a importância do casal ter propósito e objetivos bem definidos em relação aos seus investimentos. Por quê? Ao longo do tempo, nós vimos o gráfico ter muitas altas e baixas, o que é natural para esse tipo de investimento e risco que nós estamos correndo. Contudo, se o objetivo é de longo prazo, eu tenho essa visão de longo prazo, fica muito mais fácil entender e suportar os processos. E aqui nós temos aqui o resultado dos últimos 10 anos. 50 mil reais no IVVB11 teriam se transformado aqui em 281 mil reais. O CDI teria transformado seu dinheiro em 121 mil reais. Então, exposição em dólar teria quase que dobrado o seu recurso se deixar apenas no Brasil o capital de vocês. A importância da diversificação e dolarização do nosso patrimônio. O BOVA11 teria multiplicado 50 mil reais em 156 mil reais nos últimos 10 anos e o Small 11 em 122 mil reais. Agora, olha só, em 5 anos, o Small 11, por exemplo, teria trago para vocês como casal uma redução de patrimônio a princípio. Então, 50 mil reais, depois de 5 anos, teria se tornado 44 mil reais. Os outros fundos subiram nos últimos 5 anos, 86, 60 e 40% nos últimos 5 anos. Mas olha só que interessante, quando eu invisto nesses fundos, mesmo diversificando, eu tenho um risco do tipo de investimento, que é o investimento de renda variável. Por isso a importância desse objetivo bem definido, dessa clareza para vocês, como casal, antes de escolher os investimentos de vocês, ter propósitos bem definidos. Para encerrarmos o nosso vídeo, eu achei muito interessante, eu queria que você comentasse aqui, tá fazendo sentido esse vídeo? Você já conhecia os ETFs? Você já investe em ETFs? Coloca aqui nos comentários. Olha só, no site ETFs Brasil, você tem uma opção de simulador. E aí você consegue colocar aqui uma data de início do investimento. Então eu coloquei 1/1 de 2017, que é a data mais antiga que ele faz o cálculo, e a data fim, acabando hoje, amanhã, esse investimento, valor inicial 50 mil reais investidos. Aqui na parte de baixo, eu criei uma carteira de investimento com estes fundos que eu trouxe para vocês, BOVA11, VVB11, Small11 e trouxe mais um, que é o IMAB11, para ter uma correção de inflação na renda fixa desse investimento. Diversifiquei os percentuais de investimento aqui entre conservador, moderado e arrojado. Isso não é uma regra concreta, cada casal tem o seu perfil,
e a sua característica de investimento, mas a tendência é que o conservador vai mais para renda fixa, o moderado tem um pouco mais de exposição ali à Bolsa de Valores americana, Bolsa de Valores brasileira, e o arrojado um pouco mais de exposição também. E ele traz para a gente aqui quanto teriam sido os rendimentos nesse período selecionado, R$ 50.000, qual seria o valor final aqui, comparando os investimentos, e como ficaria a nossa carteira. O conservador, o moderado e o arrojado aqui nos seus investimentos. Quanto seria o nosso patrimônio com uma carteira diversificada de ETFs? E algo interessante que eu acho que ele faz aqui é essa comparação. Então, ó, em 6 anos e 3 meses, você economizou em taxa de administração R$ 10.000. Lembra que investir em ETF é um custo muito baixo, 0,23, 0,10% de taxa de administração por ano? Ele faz um comparativo aqui, comparando uma taxa de administração de um outro tipo de fundo com 2%. Logo, você tem uma grande diferença de uma taxa de 0,10 para uma taxa de 2%. Se você consegue fazer um bom investimento a 0,10 num ETF chamado BOVA11, se expondo à renda, se expondo às ações brasileiras com baixo custo, você ganha em economia de taxa que você pagaria investindo em outros fundos de investimento, por exemplo, com 2%. E ele traz essa simulação comparativa para que você tenha uma percepção de valor sobre essa diferença entre o fundo ativo ou às vezes até passivo dentro das instituições financeiras, porém com custos maiores, ao investir num ETF que tem custo menor e você tem essa autonomia de escolher os seus próprios ativos, tá bom? Esse foi o nosso comparativo de quanto rende os R$ 50.000 nesses tipos de ETF. Espero que tenha feito sentido e trago clareza para vocês como casal. Vou deixar para vocês aqui a nossa playlist de quanto rende em outros produtos também. E não deixe de se inscrever aqui nessa bolinha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.